Oi meninos, boa tarde, espero que todos vocês estejam bem e logo estaremos retornando nossas aulas, com fé em Deus. Logo todo esse sufoco vai passar, tá bom? Tenho certeza que vocês estão morrendo de saudade da escola, e eu também estou. E eu vou deixar uma chamadinha para vocês responderem lá no grupo, tá bom? E as dúvidas que vocês tiverem, vocês também vão me perguntando. Nós usaremos nosso livro de língua portuguesa, marca-texto, caneta, lápis e, caso necessário, sempre é necessário, né? Dicionário, tá bom? Então já deixa separado aí o dicionáriozinho. E esse material aqui, que vai estar também no grupo, ó, tá bom? Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Primeira coisa a ser feita, no caderno de literatura, vocês irão fazer conhecimentos prévios, esses daqui, ó, que está lá na página 27. São 3 questões. Vocês podem até fazer uma breve pesquisa e tudo, para dar umas respostas bem legais e interessantes. Depois, vocês vão ler comigo, caracterizando o gênero, marcar algumas coisas, e antes de começar a ler. Após isso, vocês vão ler o primeiro momento, o texto de Eco e Narciso, tá bom? E lá na página 30, vocês vão dar uma lidinha no dicionário, que é esse box roxo aqui que a gente sempre lê. E depois vocês vão responder o para discutir. Aqui, ó, são 4 questões. Conhecimentos prévios e para discutir é para vocês colocarem cabeçalho, tá bom? Tudo bonitinho, como foi ensinado para vocês em sala de aula. E de acordo com o texto, vocês conseguem responder o para discutir. Depois do para discutir, vocês vão ler este material aqui, tá bom? São 2 folhas. E lá no final dele tem uma atividade. Presta atenção. Agora em seu caderno copie tudo e logo em seguida colhe uma imagem ou faça o desenho de um mito e de uma lenda. Pessoal, se você imprimiu isso daqui, você vai fazer o seguinte, vai colar no caderno. Se você não tem como imprimir, copia no caderno, entendeu? Aí, depois você faz esse dever. Após colar ou após copiar, você faz a atividade que está sendo pedida aqui para vocês. Um desenho de um mito e de uma lenda, ou seja, são 2 desenhos, um de cada, tá bom? No caderno devem estar as 2 imagens. Caso desenhe, é necessário que você pinte com muito capricho. Posso imprimir a imagem, professora? Pode, colorida, né? Agora, se você não vai imprimir, mas vai desenhar, melhor ainda. Você vai lá e pinta ela bem bonita, tá? 2, atividade 2 aqui na folha ainda, ó. Qual é o tipo textual desses 2 gêneros? Cada quadrinho é uma letra da palavra. Você vai colocar nesses quadrinhos do lado o nome desse tipo textual, tá bom? As imagens dessa folha não precisam ser impressas ou desenhadas, basta copiar apenas o texto contido nelas. Se você for copiar, entenderam? Então vamos lá, vamos deixar o material aqui de lado um pouquinho. E acompanhem comigo lá na página 27, tá bom? Marca texto na mão. Caracterizando o gênero. Os mitos e as lendas compartilham muitas características, entre elas o fato de narrarem de modo fantasioso a origem dos mistérios. Pessoal, marca isso daí, ó. Narrarem de modo fantasioso as origens dos mistérios da vida, dos fenômenos da natureza e do homem. Marcaram? Essas histórias foram criadas pelos povos para satisfazer sua necessidade de encontrar explicações para esses elementos. Como o conhecimento científico é produzido lentamente através dos tempos, nem sempre estes povos dispunham de dados concretos para explicá-los. A solução? Bem, a solução foi recorrer à fantasia, ao misticismo, à imaginação. Então vamos lá. Pessoal, mito e lenda. Professora, eles 2 são o mesmo gênero literário? Não, eles são parecidos. Mitos, eles têm a ver mais com a criação
do ser humano, tá bom? E as lendas, elas têm a ver com alguma coisa regional, ela tem a ver com uma história que foi criada, tá bom? Por isso que eu pedi para vocês marcarem aí. Vão lá para a folhinha que eu passei para vocês, que lá tá bem mais explicado. Você sabe a diferença entre um mito e uma lenda? Vamos descobrir? Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Ou seja, pessoal, as lendas, elas explicam todos os acontecimentos misteriosos e sobrenaturais considerados por um povo, tá bom? Para isso, há uma mistura de fatos reais ou imaginários. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. Ao se tornarem conhecidas, são registradas na linguagem escrita, do latim legenda, aquilo que deve ser lido. As lendas inicialmente contavam histórias de santos, mas ao longo do tempo o conceito se transformou em histórias que falam sobre a tradição de um povo e que fazem parte de sua cultura. Pessoal, então olha só. No começo, quando as lendas eram feitas, eram para falar sobre esses santos. E com o passar do tempo, o que aconteceu? Eles foram falando sobre a tradição, sobre a cultura. Uma lenda muito conhecida é a lenda do Irapuru, né? Que era um pássaro e era uma índia que se transformou num pássaro. E também temos a lenda da mandioca. Mandioca, são duas palavras. Eles dizem que uma índia morreu e de onde ela foi enterrada nasceu uma planta. E essa planta é a mandioca. Mandim era a Índia e oca porque era a casa de Mandim. Diziam que era ali onde ela estava enterrada, então era a casa dela, né? Ou seja, ali eles explicaram um fato misterioso de uma planta nascer sem eles terem plantado, sem nenhuma explicação, tá bom? Então, tem a ver com a cultura. E essas lendas, elas eram muito difundidas de maneira oral. Com o passar do tempo é que elas foram escritas. Características de uma lenda. Presta bem atenção nisso. Se utiliza da fantasia ou da ficção, né? Coisas imaginárias, misturando-as com a realidade dos fatos. Às vezes, com certeza, essa índia pode ter morrido e ter sido enterrada mesmo ali naquele espaço. Mas não é que do corpo de uma pessoa morta vai nascer uma planta, né, gente? Então, juntou um fato real com um fato fictício. Faz parte da tradição oral e vem sendo contada através dos tempos, eu acabei de dizer isso, né? Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolvem a imaginação para aumentar um ponto na realidade. O que é isso? Eles pegam os fatos históricos que acontecem dentro de uma tradição e colocam fantasia nela para poder, aos olhos daquele povo, aquilo se tornar uma história interessante, tá bom? Depois, assim como os mitos fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica. Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois apesar de serem fruto da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantasiosas. Sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente e recebem a impressão e interpretação daqueles que a propagam. Como assim, professora? A lenda, ela é muito facilmente aceita porque ela pega realmente coisas históricas, coisas que aconteceram e transforma numa história, tá bom? Transforma na lenda em si. E elas sofrem mudança porque eu conto de uma maneira, você conta de outra, seu colega conta de outra, e a maneira como cada um vai contando vai modificando um pouco essa história, até o momento que ela é registrada. É como se fosse aquele reconto que nós fazemos todos os anos no começo do bimestre. Exatamente isso é o que acontece com a lenda, tá bom? Aí, no nosso material, dá uma olhadinha aí. A Yara é uma lenda do folclore brasileiro. Ela é uma linda sereia que vive no Rio Amazonas. Sua pele é morena, possui cabelos longos negros e olhos castanhos. E aí a lenda conta, né, que a Yara tem um canto maravilhoso que seduz os marinheiros. Histórias
muito encantadoras. E aí tem uma imagem representando a Yara. Então, as lendas, elas são contos mais regionais, são contos de tradição de um povo, tá bom? Aqui nós temos, ó, a lenda do Irapuru, tá? Ah, outra coisa, pessoal, as lendas, elas nem sempre são muito grandes. A maioria das vezes são bem curtinhas. Se vocês olharem esse livrinho do Irapuru, vocês vão ver que é uma história bem pequenininha, tá bom? No caso, esse aqui é do Paulinho Tapajós. E tem também esse livro aqui, ó, Lendas Brasileiras, do Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo, ele escreve muito esses tipos regionais, tá? Aqui nesse livro dele, você encontra diversas histórias de lendas mesmo. Ó, a lenda da Yara, do Barba Ruiva, do Cobra Norato, lenda da Sapucaia Roca, lenda do Romãozinho, a lenda de Itareré, né? A Missa dos Mortos, a Virgem Aparecida, Chico Rei, o Frade e a Freira, a Gralha Azul e o Negrinho do Pastoreiro. Pessoal, nesse livro dele, ele conta as lendas de acordo com as regiões, tá? Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Ele divide essas lendas por região. Isso é muito legal, porque fica bem facinho de vocês compreenderem de qual região saiu aquela lenda em si, tá bom? Outra coisa, por isso que é muito importante a gente ter conhecimento geográfico e histórico. Por quê? Porque literatura não anda sozinha, tá? Literatura precisa da filosofia, vocês vão ver daqui a pouco na mitologia. Literatura precisa da geografia, precisa da história. Literatura precisa de outras matérias, de artes. E se vocês não andarem junto com essas matérias, fica impossível continuar o conteúdo, fica impossível uma compreensão. Porque, por exemplo, mitologia grega, que eu vou citar aqui daqui a pouco, se vocês estudam mais em história, mais em literatura do ensino médio, tá bom? Então, demos continuidade à nossa folha. Mitos, por sua vez, são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos. Pessoal, olha só, enquanto as lendas, eles explicam acontecimentos misteriosos e sobrenaturais, os mitos já se apegam muito aos fenômenos da natureza, né? Que não eram compreendidos. E eles se atêm muito à questão do comportamento humano, tá? Bastante mesmo. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Olha só, enquanto o objetivo lá da lenda é falar sobre a tradição de um povo, né? E a cultura dele, o mito já quer explicar o quê? Alguma coisa que a ciência não explicou naquela época, tá bom? Essa é uma diferença entre eles dois muito importante. Características do mito. Tem caráter explicativo ou simbólico, ou seja, ele quer explicar alguma coisa, ele simboliza alguma coisa. Exemplo disso é na mitologia grega, o calcanhar, a história que conta sobre o Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles, que fala que todo ser humano tem um ponto fraco. Mesmo Aquiles tinha um ponto fraco, né? Para quem não sabe, a história de Aquiles, ele é um deus que ele foi banhado num determinado rio e ele foi segurado pelo calcanhar. E aí onde segurou ele, que não enfiou na determinada água, aquele lugar ali ficou frágil. Então, para conseguirem vencer Aquiles, eles tinham que atingir o calcanhar deles. Ou o calcanhar dele, tá bom? Então, continuemos. Relaciona-se com uma data ou com uma religião. Como assim, professora? A mitologia, ela se atrela demais às religiões entre os povos. Por exemplo, a mitologia grego-romana
se atrela muito à religião europeia, né? E a mitologia africana, ela se atrela à religião afro. Daí por diante, para vocês terem uma ideia, para eu conhecer um pouco sobre a mitologia africana, eu tive que ler esse livro aqui, ó, Orixás na Umbanda. Não tem fotos nele, não tem uma foto sequer, só falando mesmo. Gente, e é impossível você compreender tudo de uma vez só. Você tem que ler 2, 3, acho que até 4 vezes, porque a nossa cultura não nos incentiva muito a conhecer todas as mitologias. E não há só a mitologia romana, greco-romana, como importante, não, tá bom? E aí vamos continuando. Procure explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais, como deuses ou semideuses. Ao contrário da explicação filosófica, que se utiliza da argumentação lógica para explicar a realidade, o mito explica a realidade através de suas histórias sagradas, que não possuem nenhum tipo de embasamento para serem aceitas como verdades. Ou seja, o mito, ele tenta explicar um determinado acontecimento, um determinado fato, uma determinada verdade, através de uma história que não tem embasamento teórico. Por exemplo, pode haver, há uma lógica lá na lenda de que Mandim realmente tem existido, porque é um fato histórico entre eles. Mas não há nenhum registro histórico que comprove a existência de Zeus, né? Não tem nenhum local que comprove a existência de Odin, tá bom? Então, esse é um contraponto muito importante. Alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos, desde que as pessoas de determinada cultura agreguem uma simbologia que torne o fato relevante para as suas vidas. Ou seja, algum acontecimento histórico pode sim tornar-se um mito? Pode, desde que haja uma simbologia. Como assim? Robin Hood. Robin Hood conta a história de uma determinada pessoa que tentava proteger os pobres, não é? E ele virou um mito, tá bom? Todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são bases para vários mitos diferentes. Mito não é o mesmo que fábula, conto de fadas ou lenda, pessoal. Vamos separar bem isso. Fábula usa animais e passa o ensinamento. O mito passa o ensinamento, às vezes? Passa sim. Porém, ele não usa animais, tá bom? E ele não tem príncipes, princesas, final feliz, nada disso. E diferente da lenda, ele não está atrelado à cultura, a fatos históricos. Ele não está somente em prol disso, não. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa segunda folha. Nessa segunda folha, eu coloquei aí para vocês verem Ícaro e o mito que com as asas de cera voou muito alto e encontrou seu destino trágico. Ícaro foi preso, né, no labirinto do fauno, e ao conseguir sair de lá com seu pai, o pai dele, muito sábio, falou para ele não voar muito perto do sol. Aí ele decidiu voar. Só que o sol derreteu a cera das asas e Ícaro caiu e foi despedaçado nas pedras dentro do mar. Tem até uma música do Biafra que ele fala bem sobre esse mito daí. Ele faz uma intertextualidade com esse mito. Vocês podem não ter ouvido, mas pai e mãe com certeza já ouviram sobre isso. Perguntem para eles. O sonho de Ícaro, do cantor Biafra. E ele fala assim, as alusões que ele falam voar, voar, subir, subir. Então, esse pedacinho já começa contando sobre o mito, tá bom? Isso daí é intertextualidade, coisa que a gente vai trabalhar muito. Eu fiz um quadro para vocês diferenciando os dois mitos. Vamos lá nele. A lenda e o mito. Há evidência da lenda? Sim. Mas as evidências podem ser insubstanciais, tá bom? Como assim, professora? Insubstanciais. Essas evidências podem não ter como comprovar tanto sim, tá bom?
E no mito não há evidência nenhuma, tá? Não há uma lógica. Contexto histórico. A lenda é baseada em algum contexto histórico, enquanto o mito pode ter origem em acontecimento histórico, mas não é possível identificá-lo na narrativa. Quando eles fazem o mito, eles não deixam bem grafado qual é o contexto histórico que eles estão abraçando, não. Na lenda eles já deixam, tá? Fato ou ficção? Geralmente é baseado em fatos históricos que são distorcidos ou exagerados, a lenda. Enquanto o mito pode ser inspirado por um momento histórico, mas seu conteúdo é puramente ficcional. Então, olha só, enquanto a lenda tenta ir um pouco mais para a realidade, o mito, ele vai totalmente para o lado fantasioso, tá bom? Personagens, pessoas com acontecimentos notáveis da história, na lenda. E lá no mito, deuses, seres e reinos sobrenaturais e heróis. Olha aí, já vão pensando na cabeça de vocês o tanto de filme que vocês veem que tem muito mito, tá bom? Sobre o que é a lenda, principalmente sobre atos heróicos, mas também pode ser sobre o mal. Sobre o mal, sobre o bem, sobre o nascimento de uma planta, de uma árvore, tá bom? E o mito geralmente busca explicar fenômenos naturais por meio de simbologia e metáforas. Então, eles usam muita metáfora, ou seja, aquela figura de linguagem que faz uma comparação direta, tá bom? Ele não diz que se parecia como uma cobra, falava que aquilo era uma cobra, tá bom? A metáfora, ela afirma que você é algo. Significado. A palavra lenda deriva do latim legenda, que significa história ou coisa para serem lidas. Enquanto a palavra mito vem da palavra grega mitos, que significa pensamento, história ou discurso. Ou seja, pessoal, a lenda é uma história feita para ser lida com todo mundo, né? Ou seja, de contagem oral mesmo. Enquanto o mito, ele já é um pensamento, é uma coisa mais filosófica, tá? É uma coisa que busca mais uma reflexão, tá bom? E o exemplo, a lenda de Robin Hood ou a lenda do rei Arthur. Inclusive, a lenda do rei Arthur foi baseada em um fato histórico também, a do Robin Hood. O mito da caixa de Pandora ou o mito da criação do mundo são exemplos de mito. Eu gostaria de mostrar para vocês isso aqui, ó. Aqui tá o livro sobre a caixa de Pandora. Gente, essa história, ela é contada e recontada por diversos autores, tá? Esse daqui, no caso, é da Sônia Rodrigues. A caixa de Pandora conta a história de uma bela moça que foi mandada pelos deuses para cá e ela ganhou um presente. A gente tinha que ter muito cuidado com os presentes dos deuses, né? E ela acabou abrindo a caixa porque era muito curiosa e saíram todas as mazelas de dentro daquela caixa. A única coisa que não saiu de lá de dentro foi a esperança, tá? Aqui também conta um pouquinho sobre mitos. Os 12 trabalhos de Hércules ou Heracles. Esse daqui é de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é um autor brasileiro, paulista, ele nasceu lá em Taubaté. E olha só, Monteiro Lobato foi o primeiro autor brasileiro que se importou com a literatura infantil. Ele foi o primeiro que trouxe um panorama realmente tipicamente brasileiro. Ele foi o precursor de toda essa história em realmente haver literatura para crianças aqui. Porque antigamente nós só éramos providos de literatura internacional. Não tinha uma coisa produzida aqui, tá bom? E aí, mais adiante, eu quero mostrar para vocês essa revista que eu tenho aqui. A História Ilustrada da Grécia Antiga. Como eu disse para vocês, ó, mitologia se estuda muito em história, tá vendo? Mais adiante vocês vão ver bastante sobre isso. Aqui nessa revista, eles contam bastante sobre os deuses gregos, sobre a sua criação e tudo. E ela é bem antiga. Aqui não tem a data dela, mas eu tenho essa revista há uns 15, 16 anos, mais ou menos. Ou mais. Se duvidar, eu tenho um pouquinho mais, entendeu? Então, ela conta a história, um pouquinho da história da Grécia. Pessoal, eu andei dando uma pesquisada nos materiais sobre mitologia
E é muito interessante que não existe só a mitologia grega, como eu disse no início do vídeo, mitologia grega e nem a africana. Existe sim a mitologia nórdica, existe a mitologia indígena e daí por diante. Todos os povos têm a sua mitologia, tá bom? E também têm suas lendas. A mitologia a qual eu mais gosto e eu mais me interesso é a mitologia grega, tá? E alguns deuses da mitologia grega são Zeus, tá? Ele é considerado o deus superior, Hera, Poseidon, Deméter, Hades, Hestia, Afrodite, Apolo, Ares, Artemis, Atena, a deusa é Atena, tá bom? Não é Atenas, não. Dionísio, Hefesto e Hermes. O que eu acho interessante nessas histórias é que cada um deles é um deus de alguma coisa, tá bom? No caso do deus de Zeus, ele é considerado o deus supremo, o deus do trovão, o deus do relâmpago, né? O manda-chuva. E cada um deles tem um porquê. Atena, por exemplo, é considerada a deusa da justiça, né? E as histórias deles são muito interessantes. Por exemplo, eles contam que os titãs, que eram os deuses supremos, eles foram derrotados por Zeus, né? E seus irmãos, porque o pai de Zeus, com medo de ser destronado, engoliu os filhos. Consequentemente, Zeus repetiu teve a mesma atitude, que diz que um de seus filhos iria destronar ele. E aí, quando a mãe de Atena estava grávida dela, o que Zeus fez? Atena é filha de Zeus com a deusa Metis. Ele foi lá e engoliu. Ele foi lá e pediu para engolir a filha. Tranquilo, engoliu. Só que Atena cresceu dentro do cérebro do pai. E Hefesto, o deus do fogo, foi abrir a cabeça de Zeus para retirar Atena de lá. E Atena já saiu uma mulher forte e formada. Olha que história bem louca e bem fantasiosa. Então, atrás de todas essas histórias há muita interpretação textual. No nosso livro, há Eco e Narciso. Eu gostaria que vocês também dessem uma pesquisadinha boa sobre a mitologia, sobre a existência de Eco e Narciso. Por que é que quando alguém vira para outra pessoa e fala assim, nossa, fulano, você é muito narcisista. O que é ser narcisista? Pesquisa lá e me diz. Quero ver se vocês vão encontrar essa resposta. Por que alguém é narcisista? O que faz alguém ser narcisista, tá? E dá uma lidinha. Por que que esse mito é chamado de mito Eco, tá bom? Seria legal vocês se aprofundarem aos poucos nessa mitologia. Pessoal, até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E vou ficar aguardando que a finalização dos deveres sejam feitas. Combinado? Até a próxima, então. E um beijão para vocês. Tchau!